Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, para mais esse projeto, que a gente está iniciando agora, referente à obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Como vocês sabem, se você talvez está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho uma playlist completaça, tanto com a ilustração do canto, quanto a análise e explicação do canto, ou seja, a chave de leitura para que a gente possa compreender melhor o canto e aquilo que Dante está querendo expressar na sua obra, sobre o inferno, ou seja, a primeira parte da Divina Comédia. Como nós sabemos, a Divina Comédia ela é dividida em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Então eu já tenho uma playlist aqui completaça sobre o inferno de Dante Alighieri. E aqui nesse vídeo, então, eu quero fazer a introdução sobre a segunda parte da obra, ou seja, o segundo livro da obra, que é o Purgatório. Então, esse vídeo aqui é um vídeo de introdução à obra, a segunda parte da obra, o segundo livro de O Purgatório de Dante Alighieri. É bem propício a leitura dessa história, desse livro, dessa segunda parte da obra, neste momento que nós estamos vivendo da Quaresma, porque vai nos fazer meditar, pensar, referente também à penitência, referente também a não só abandonar o pecado, mas evoluir na virtude. Esse o convite dessa obra, eu acredito, dessa segunda parte da obra. Como eu já disse, o inferno ali é referente aos pecados, principalmente a base do inferno os 7 pecados capitais e a sua punição, o castigo daqueles que cometeram pecado e morreram em seus pecados, sem se arrependerem, de forma consciente ou inconsciente que seja, mas eles morreram no pecado, não se arrependeram e por isso então foram ao pecado e lá sofrem os seus castigos. Cada pecado com a sua gravidade existe um castigo pior, ou mais grave, ou mais danoso. E aqui no purgatório, de certa forma, é nesse sentido também, O inferno tem os seus círculos, o purgatório também tem os seus círculos, só que é numa disposição contrária. Aqui também no purgatório não existe um castigo, mas existe uma penitência, Porque todos que estão aqui no purgatório, eles se arrependeram de seus pecados, ou seja, está no purgatório as pessoas, as almas que já foram salvas e que morreram, mas não morreram em pecado grave, pecado mortal, ok? Então, eles estão aqui para purificação, para purgação de certas consequências de seus pecados que ainda não foram purificadas, resolvidas em vida. Ou seja, é um momento de purificação, de purgação mesmo, da consequência dos pecados que eles cometeram lá. Porque a gente sabe, até está na palavra de Deus e é doutrina de fé em todas as religiões cristãs, que Deus perdoa os pecados, ok? Ele perdoa todo pecador que se arrepende, que se apoia em sua misericórdia, confia na sua misericórdia. Deus perdoa, mas Deus não nos livra, apesar de nos perdoar, não nos livra das nossas consequências, das consequências dos nossos pecados. Aí tem o exemplo de Davi. Davi foi perdoado por Deus pelo pecado de adultério, mas a consequência do seu pecado foi passar pela dor da perda de um filho. Então, Deus não nos livra da nossa consequência, mas sim nos ama e nos perdoa. Então, é nesse sentido também o purgatório, fazer essa reflexão. Nós precisamos, sim, abandonar, nos arrepender, A perdão do nosso pecado vem primeiro do nosso arrependimento sincero do coração. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ok? Mas também nós precisamos nessa vida, evoluir na virtude contrária daquele pecado que a gente cometeu, para realmente a purificação da nossa alma, mas também para a evolução do bem. Diz Abacuque 4:19,
10 ou 19, não me lembro muito bem, mas diz assim, o profeta Abacuque, já que abandonaste Deus, agora que voltaste a ele, põe então 10 vezes mais zelo naquilo que é bom diante do Senhor. Então esse é o convite do purgatório. Não só abandonar o pecado, né? Não só se arrepender do pecado, mas evoluir no bem contrário. Isso também existe no catecismo, não me lembro muito bem em que parte, mas diz que sim, mais do que não cometer o mal, nós precisamos praticar o bem, né? Então é nesse sentido, o sentido da santificação, da purgação e da purificação. Então as pessoas que cometeram pecado, se arrependeram em vida, ou seja, não morreram em pecado mortal, elas têm direito ao purgatório, ou seja, elas já estão salvas. Elas, mais cedo ou mais tarde, elas vão adentrar o céu, elas vão adentrar o paraíso, elas têm direito a isso, porque se arrependeram de seus pecados em vida. Mas se por acaso, diante de algum pecado que ela cometeu, ela não purificou a consequência dele, nesse sentido, assim, de purificação, de santificação, então elas vêm para o purgatório para, então, se purificarem da consequência, né, se santificarem referente à consequência desse pecado que ele cometeu lá na terra, até estarem prontos a, então, adentrarem no céu. O purgatório é uma ideia original de Dante, porque a gente vai ver nas ficções, a gente vai ver na doutrina base de todas as religiões, a crença realmente entre o céu e o inferno. As pessoas boas vão para o céu e as pessoas ruins vão para o inferno, né? E essa ficção, essa meditação, essa explicação sobre o purgatório, a gente só vê realmente na obra de Dante. Então é uma coisa original de Dante, que somente a gente encontra em Dante, né? A crença no purgatório, ela se originou e foi consolidada através da doutrina da patrística, ou seja, dos nossos pais da fé, Agostinho e São Tomás de Aquino, que consolidaram lá na Idade Média, né? Então, a partir daí, existe no catecismo da Igreja Católica a seguinte explicação: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente destinada e distinta dos pecados dos condenados, dos castigos dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos contextos das Escrituras. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem no presente século, nem no século futuro, que está lá em Mateus 31. Dessa afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro, ou seja, né, depois dessa vida. Esse ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, na qual a Sagrada Escritura fala: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Segundo Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Levemos-lhes socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes leve alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Isso aqui é referente ao purgatório, segundo o Catecismo da Igreja Católica, dos números 1030 ao 1031. E aqui a gente vai ver realmente essa base de doutrina.
existe uma ligação entre as almas do purgatório e as almas viventes, né, que estão vivas. Tanto as almas do purgatório rezam por nós, quanto nós rezamos, elas pedem para que nós rezemos por elas, né? Elas rezam para que nós não tenhamos o mesmo destino que ela aqui. Elas são felizes porque elas estão salvas, mas por causa dessa penitência ali, que é 1000 vezes mais sofrida, né, no purgatório do que nós, porque eles têm a consciência do mal que eles fizeram, verdadeiramente, sem escamas nos olhos. É essa verdade, né? A verdade, né? Diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diante dessa verdade, o quanto que nós fomos maus, sendo que nós poderíamos ter sido bons, e mais isso que é a penitência, é mais isso essa punição, né? Digamos assim, de perceber o quanto que nós fomos maus e o quanto que nós ofendemos a Deus, deixamos de amar a Deus, deixamos de viver o bem, esse sofrimento, entendeu? Mais que como penitência, dizem alguns autores da igreja. É mais essa consciência que daí ali é pura, é verdadeira, sem mentira, sem falsidade, sem ilusão, sem escamas nos olhos, porque nós estaremos então diante da verdade, diante de Deus, depois dessa vida aqui. Quando nós se apresentarmos diante de Deus, nós vamos ver a verdade que é Deus, o sumo bem que é Deus, o amor extraordinário que é Deus, e o quanto que nós deixamos de amá-lo, o quanto que nós o ofendemos, o quanto que nós somos maus, o quanto que nós somos ruins. Nós vamos ver a nossa verdade. E é esse o sofrimento da alma diante de Deus. Não porque Deus é mau, é castigador, não, mas é o quanto que nós poderíamos ter sido, nós poderíamos ter feito, poderíamos, a nossa verdade, sabe? Diante do bem, diante do bom, diante do belo, do virtuoso, do verdadeiro, do amor. É esse o sofrimento da alma. Então, as almas aqui, como estão salvas, vão adentrar no paraíso. Tem como destino o paraíso. Elas são felizes, mas ao mesmo tempo elas sofrem, porque poderiam ter sido boas, poderiam ter amado mais, poderiam já estar gozando do paraíso, mas por causa da consequência dos seus pecados, entende? É mais nessa consciência. Ela já está salva, está feliz por causa disso, mas também sofre por não ter sido perfeita, não ter amado perfeitamente, não ter feito o bem verdadeiramente, como foi criado para ser e fazer. E por isso a sua alegria ainda não é completa. Então por isso aceita. É justo que eu esteja passando por isso, para me purificar, para me santificar, porque diante daquele que é lindo, que é maravilhoso, que é amor, que é perfeito, que é bem supremo, só pode estar realmente quem é perfeito, quem amou verdadeiramente, quem exerceu e viveu o bem perfeito. Porque diante de Deus e com Deus, né, que é santo, 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 3 vezes santo, só aqueles que estão purificados, santificados, ou seja, são santos. Por isso que Jesus fala, sede perfeito, sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. Por quê? Precisa viver plenamente a moralidade? Não, porque só vai adentrar diante dele e estar vivendo perfeitamente, completamente a vida no céu e no paraíso, ou seja, adentrar o paraíso, estar com ele finalmente, quem for verdadeiramente santo, porque diante dele só quem é santo, 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 santo. E aqui eu trago outra referência, que isso daí é uma fé minha, a forma como eu vejo, como eu creio. Se até os serafins lá, né, na visão de Isaías, se até os anjos, eles se cobrem, né, cobrem o rosto, cobrem o peito, o corpo, cobrem os pés diante de Deus, diante do trono de Deus, né, porque eles podem então ser consumidos, eles que são seres puríssimos. Quem somos nós para estar diante de Deus e suportar, né, a grandeza de Deus, se não estivermos então realmente santificados, santos, purificados? Não conseguiríamos. Então por isso ele pede para que nós estejamos preparados para estar diante dele. Nesse sentido eu acredito assim, né, vamos dizer assim, porque eu não consigo ver Deus como fora do amor.
Assim como o inferno, o paraíso, assim como o inferno, o purgatório, ele tem por base os 7 pecados capitais. Então são 9 círculos também. Só que são círculos diferentes. O purgatório, na representação e explicação de Dante, se lembra que o simbolismo de Dante é para explicar aquilo que não é explicável? Alguém já viu o purgatório? Não. Mas o simbolismo que traz por trás do canto ali é para explicar realmente o que não é explicável, né? Então, nesse sentido. Então, a montanha é uma escada. O purgatório, se você não sabe, é uma montanha. Tá vendo? Ó, esses aqui são os círculos. Purgatório na cor preta. Isso aqui representa muito bem, muito legal essa representação aqui do livro. Como eu disse, livro baratinho, menos de R$50 o box com 3 livros, né? É bem gostosinho de ler, é maleável, tudo mais, não é capa dura, então bem baratinho. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você adquirir, tá bom? O box com os 3 livros na Amazon, ok? Eu comprei os meus na Casa China. Paguei R$30 na época. Agora tá um pouquinho mais caro, por causa que tudo tá mais caro, né? Então, nesse sentido. Paguei não, ganhei de presente, né? Como já sabem. A montanha... Então, o purgatório, ela é uma montanha. Assim como o inferno é uma cratera... Assim como o inferno é uma cratera que vai para debaixo da terra... Né, como toda a base de toda a tradição religiosa diz que o inferno é um submundo, um mundo subterrâneo, um mundo de sombra, etc. Então, o inferno ele é uma cratera que é como se fosse um funil, e cada pecado circunda esse funil como se fosse pequenos círculos, e cada círculo tem seu subcírculo. Aqui no purgatório, então, nesse sentido, é representado por uma montanha, que até como se fosse assim, recapitulando, o inferno é uma cratera, como se fosse um funil, porque foi representado e começa a existir a partir da queda de Lúcifer. Ele cai na terra, né, faz esse impacto, onde faz essa cratera, esse funil ao fundo da terra. E aqui, desse lado, né, a terra tá aqui, Lúcifer cai aqui. Então, o purgatório é como se fosse também resultado desse impacto, dessa queda de Lúcifer, né, que aqui nessa superfície da terra fez uma cratera, né, fez um funil, mas que lá do outro lado, nesse impacto, então, dessa cratera que se formou uma montanha. Então, o inferno tá aqui, e o purgatório está aqui como uma montanha, também resultado desse impacto. Entendeu mais ou menos? É mais ou menos isso. Então, a montanha de Dante é uma... Então, o purgatório de Dante é uma colina, é uma montanha, né? E que cada pecado, no caso aqui, é representado por uma virtude contrária que tem que se evoluir, que tem que crescer, que tem que obter. Então, existem os terraços que vão circulando essa montanha, e é nesses terraços que ficam as almas, então, sofrendo e vivendo a sua penitência. São 7 terraços, né? São 7 terraços referente à virtude contrária que cada alma precisa se purificar, precisa adquirir, precisa crescer, né? Contrário ao pecado capital que sofreram. Ok? Existem são 9 níveis, digamos assim. Só que são 2 ali na chegada na ilha, porque a montanha ela se situa numa ilha. E que é muito ruim, muito difícil, muito impossível de os seres humanos atingirem, né? Então, digamos assim que essa... Dante coloca no mundo material que nós vivemos, mas de uma forma muito difícil, que nenhum ser vivo, nenhum vivente conseguiu atingir essa ilha e escalar essa montanha, digamos assim. Tem no canto 26 do inferno
Dante meio que coloca uma história referente a Ulisses na Odisseia, que foi aonde Ulisses morreu, né? Que ele viu a ilha, ele viu, né, ao longe no mar revolto, a ilha onde se situa essa montanha do purgatório, a ilha do purgatório. Mas foi justamente nessa tentativa de chegar até essa ilha, de chegar até essa montanha, que na verdade é o purgatório, que ele acabou morrendo, porque realmente é impossível chegar nesse lugar a não ser guiado pelos barqueiros, né? Que a gente vai perceber que nessa chegada da ilha até a montanha do paraíso existe sim também essa travessia com barcos. As almas são pegadas em certo lugar e são atravessadas por esse mar, por esse mar, então chegam até a ilha, onde elas começam a subida. Só que antes da subida em si da montanha, que são 7 níveis, existem 2 níveis, que é a chegada ali até o pé da montanha. Ali já tem as almas que esperam, né? Uma das penitências, uma das punições do purgatório, uma das penas, punições não, uma das penas e da penitência do purgatório é o tempo. As almas estão totalmente ali, aquele negócio, elas já são salvas, elas já podem adentrar o paraíso, elas já são salvas, elas vão adentrar o paraíso, né? Elas são destinadas ao paraíso já, mas elas têm que esperar o tempo determinado para que elas passem de círculo em círculo. Todas elas vão passar por todos os círculos desde a hora que chegam, né? Nesse sentido, elas vão ter que esperar o tempo de cada círculo para daí adentrar o paraíso. E depende muito de alma para alma. Tem almas que esperam mais, tem almas que esperam menos. Depende muito do pecado e da purificação de cada alma, digamos assim, nesse sentido. Então tem pessoas que foram menos soberbas, então elas ficam menos tempo ali nos primeiros círculos, né? O tempo ali é realmente uma penitência, é uma pena para que elas passem. E o tempo, o que é? São dezenas e dezenas e centenas de vezes o tempo de vida que elas tiveram, que elas viveram, né? Exemplo. Um primeiro espaço ali, que são os rochedos, é para os soberbos. Então ali a penitência e a pena de cada pecado e a sua virtude contrária é para que realmente elas evoluam e cresçam, elas aprendam e tomem consciência da virtude contrária. Exemplo dos soberbos é a humildade. Então, quando chegam os soberbos, precisam ser purificados dessa consequência da soberba, eles ficam ali na primeira parte, no primeiro nível, com os rochedos, e eles ficam prostrados pelo peso, né, do seu amor próprio. Porque ali no começo a gente vai perceber que sim, existia um amor, só que colocado de uma forma errada, tipo um amor em direção contrária, um amor em direção errada. Então, ao invés o soberbo é o excesso do amor próprio. Então ali eles já ficam no primeiro nível, nos rochedos, como pedras, pesados pelo seu amor próprio, esperando dar o tempo para subir o outro nível. Então é nesse sentido. Então esse é o contrapasso de cada pecado e o ensinamento de cada virtude. Então, a partir do segundo, terceiro nível ali, eles começam a subir a montanha, né? E quando eles começam a subir a montanha, cada nível é guardado por uma porta, que todo mundo vai ter que entrar. Cada nível é guardado por uma porta, e essa porta é guardada por um anjo com uma espada, que ele é que permite e dá o aval de você subir a cada nível, né? Então, as pessoas que estão em cada nível dessa purificação, dessa purgação, nessa penitência, nesse sentido, eles aprendem e meditam e rezam e oram
referente à virtude contrária. Então, cada nível, cada círculo do purgatório, você vai ver a virtude contrária sinalizada numa oração, num canto, num hino, num salmo, no mistério e numa virtude. E essas virtudes normalmente representada por uma figura, uma moldura, um desenho, uma pintura, uma escultura que se refere à Virgem Maria. Exemplo, os humildes, né? A humildade que precisa, os soberbos, né, precisam, digamos assim, nesse sentido. Existe ali a representação do Fiat de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela que se fez humilde diante da vontade de Deus. Existe também a meditação e o canto das almas referente ao salmo, que diz ao salmo, a um determinado salmo. Existe também a meditação referente a uma parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espíritos. Bem-aventurados os pobres em espírito, que representa a virtude contrária, a humildade, que é referente ao pecado da soberba. Então, cada círculo referente à penitência, aprendizado da virtude contrária, ao bem que deveria ter feito e não fez, é uma reflexão, é uma meditação que a gente pode trazer para a nossa vida. É um valioso ensinamento que a gente pode trazer para a nossa vida para que a gente viva. Então é nesse sentido que também o purgatório né, até não sei se vocês conhecem o Padre Paulo Ricardo, que tem o blog, que tem o canal, que tem, né, a plataforma de cursos sobre a fé, a nossa doutrina e a religião e o magistério e tudo mais. Ele, né, é quem indica o purgatório até mesmo para uma oração, né, uma ajuda, uma oração, uma meditação, né, um livro espiritual para leitura durante a quaresma. Porque o que é a quaresma? A quaresma é o retiro anual que a gente faz a exemplo de Cristo, né? Porque Cristo ele foi batizado e impelido, impulsionado pelo Espírito para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites. Para quê? Se preparasse, fortalecendo o seu ser na união com Deus e tudo mais, para o seu ministério público, já sabendo de tudo que ia enfrentar. Então ele precisava daquele preparo. E a quaresma na nossa vida nada mais é que isso, um grande retiro de 40 dias, onde a gente realmente vai se unir, a gente vai se fortalecer espiritualmente, fisicamente, que seja, né? Para essa grande jornada que é a nossa vida, né? Durante todo o resto do ano, né? Então é esse retiro anual que existe sabiamente mantido pela igreja, mas também é exemplo de Cristo, para que a gente se prepare para realmente a vida real, para a vida cotidiana, né? Esse fortalecimento, essa união, essa meditação com Deus, para realmente se prepara esse fortalecimento para a gente ordenar o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que precisa ser eliminado, o que precisa ser purificado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser purgado, para então se orientar para o restante e do ano, né, ou para a nossa atividade do dia a dia. Então, é nesse sentido. Então, o purgatório, nesse sentido de penitência, de abandonar o pecado, mas também evoluir na virtude, é uma grande chamada para esse tempo da quaresma. Por isso que é uma indicação de um livro espiritual que possa nos auxiliar à meditação na quaresma, né? Então é nesse sentido. Então aqui, como eu disse, é um vídeo introdutório sobre o purgatório e também nesse tempo que é maravilhoso, porque é um tempo de meditação e tudo mais. Como digo, eu tô trazendo a Divina Comédia aqui nesse ponto de vista também, de trazer os ensinamentos para a nossa vida como meditação, como ensinamento, né, como agregar valor também, para a gente aproveitar e trazer para a nossa vida, né, diante das consequências dos pecados que eles estão aqui
pagando, se purificando, qual que é o pecado, talvez, que eu preciso abandonar, mas mais do que isso, qual que é a virtude contrária que eu preciso evoluir diante desse mal, dessa fraqueza, dessa tendência que eu tenho para certo pecado, para certa atitude, no sentido ético, moral, mas também espiritual, para que eu já resolva tudo isso aqui e não tenha que passar por um purgatório, ou seja, que eu já me santifique, que eu já me purifique, que eu já faça esse trabalho aqui, que com certeza vai ser muito mais fácil, menos doloroso e penoso do que o purgatório, ter que passar pelo purgatório. Né? Então é nesse sentido, é nesse auxílio, ou seja, eu sempre falei isso desde que eu me converti, que foi há 7 anos atrás, que mais do que abandonar o pecado, mais do que deixar o pecado, mais do que deixar de fazer o mal, nós precisamos, para a verdadeira santificação, para a verdadeira união com Deus, a exemplo de Cristo, evoluir na virtude, evoluir no bem, fazer o bem, mais do que deixar o mal. Nós precisamos fazer o bem, mais do que deixar o pecado. Nós precisamos evoluir, crescer e adquirir a virtude contrária daquele pecado, porque todos nós temos um pecado que nós temos a tendência, que nós temos uma fraqueza, que nós somos mais suscetível. Seja comer demais, seja dormir demais, seja falar mal dos outros, seja ser preguiçoso, seja ser o ódio, a raiva, a ira, a inveja, a preguiça, a soberba, a luxúria. Todos nós temos uma tendência, dependendo do nosso ser, do nosso temperamento, da forma como a gente foi criado, o ambiente que nós estamos, nós acabamos crescendo com uma tendência para um determinado pecado. Então, é nesse sentido. Eu tenho a tendência, agora eu vou me enforcar no pé de couve? Não, eu vou tentar, com a minha força e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eliminar isso da minha vida, mas mais do que isso, me fortalecer na virtude contrária. Porque eu sei que desse jeito, então, eu vou estar mais e mais a cada dia evoluindo e crescendo e garantindo o meu céu e o menos tempo no purgatório. Então, é nesse sentido. É essa reflexão que esse livro traz. Então a gente vai ver aqui mais do que a representação do pecado e as suas consequências, porque as almas aqui se lamentam, né? Referente ao pecado que cometeram, ou a tendência que tinham, né? E tudo mais, ou aquilo que tinham que resolver e ter feito e não fizeram. Mas também aprendemos muito sobre a virtude contrária ao pecado. Né? Então a gente vê os hinos, a gente vê os salmos, a gente vê o sermão da montanha, a gente vê as virtudes contrárias representadas pela Virgem Maria, né? Que é a mãe de todas as virtudes, aquela que conseguiu realmente, diante da graça de Deus, viver todas as virtudes, né? Possui todas as virtudes. Então, nesse sentido, é um grande guia espiritual, é um grande ensinamento, é um livro realmente que todos os cristãos deveriam ler e viver. É muito interessante isso, é por isso que eu trago essa obra, porque realmente é uma obra que eu trago para minha vida. Como vocês viram, existe a ordem dos pecados, então aqui é uma ordem decrescente, ou seja, os pecados mais graves, né, a purificação, né, digamos assim, a penitência referente aos pecados, a consequência dos pecados que foram mais graves, eles estão mais longe do paraíso, como uma montanha. Então os pecados, as pessoas que precisam ser purificadas, né, elas, de acordo com os pecados mais graves, elas estão na base da montanha, e conforme os pecados são mais leves, né, de forma decrescente, elas estão mais perto do paraíso. Então aqui a ordem, né, da purificação referente à gravidade da consequência dos pecados que cometeram em vida está de ordem decrescente, ou seja, os que precisam de mais penitências, os referentes aos pecados mais graves, estão nos primeiros níveis da montanha. E conforme os pecados mais leves, qual que é o critério de Dante referente aos pecados que são cometidos com consciência e aqueles que são mais pelo instinto humano? Então, os pecados por instinto humano, tipo que nem a luxúria. A luxúria, ela é por causa do instinto animal, instinto humano, não tanto por consciência. Ele é mais leve do que a soberba, que é, no caso, um amor próprio. Então, é nesse sentido, é esse critério que o Dante usa, né? Ele leva em consideração também o nosso instinto, o nosso humano. Então, é mais grave o pecado cometido
por consciência do que um pecado que às vezes é uma queda por instinto, seja gula, seja luxúria, nesse sentido. Ou seja, qual que é a doutrina do purgatório que Dante explica aqui, expressa simbolicamente? Toda alma que se arrepende verdadeiramente do seu coração, ela é salva, ok? Mas aquela alma que morre em pecado mortal e não se arrepende, ela é destinada ao inferno. É nesse sentido. Toda alma, segundo o catecismo, que morre em pecado mortal, ela recebe a pena, o castigo do inferno. No caso, né? Ela é condenada ao inferno, segundo a doutrina. Mas a alma que se arrepende e não morrer em pecado mortal, ela tem direito ao purgatório, que é essa antessala ao paraíso, realmente para purificar. Tem alguns místicos da igreja, alguns santos místicos da igreja, que dizem que o purgatório ele é um estado da alma onde ela é purificada e é purificada por um fogo, e que até mesmo esse fogo que purifica as almas no purgatório, santifica as almas, né? No purgatório é o próprio Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que purga, que ajuda essas almas, né, a se purificarem. E existe a analogia do purgatório com o ouro, né? O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais purificado ele fica, mais puro, mais valioso ele fica. Assim também as almas, quanto mais purificadas pelo fogo, mais preparadas, mais belas, mais ricas, mais puras, mais valor ela terá. Então estará preparada, né, para o uso, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Então existe essa analogia, né, essa metáfora com a purificação do ouro. Quanto mais ele passa pelo fogo, mais ele é purificado, mais é valioso. E aí existe a expressão, né, de nós principalmente que acreditamos no purgatório, que existem pessoas que as provas da vida, né, os sofrimentos, as dificuldades da vida, nada mais é do que já pagar, né, as penas que nós pagaríamos no purgatório. Então, digamos assim, os sofrimentos da vida, nas meditações, digamos assim, da fé, a gente fala, está pagando o purgatório, está vivendo o purgatório em vida, que é essa purificação, diante da dificuldade, do fogo, das provações, ser purificado, né? Então, nesse sentido, de uma forma boa, virtuosa, já garantiu o céu. Fundamento bíblico, né? Existe em Mateus 9:49, Jesus dizendo assim: porque todo homem será salgado pelo fogo. E eu complemento com Paulo em Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios 3, do 9 a 15, nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei fundamento, mas outro é quem edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com o ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia, ou seja, o julgamento, demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir ao fogo, o construtor receberá a recompensa. Se o ouro resistir, então ele é verdadeiro, ele é puro, né? Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Então, nesse sentido. Também outra fundamentação bíblica que eu acho excelente, extraordinária, é o 12:31, né? Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. E também tem Mateus 5:26, que diz que entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue o juiz, e o juiz te entregue ao ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. E aqui eu quero meditar com você essa passagem que diz assim: entre em acordo com o teu irmão, com o teu adversário, ainda em caminho. O que nós estamos fazendo aqui nessa vida? Nós estamos na jornada para atingir o céu,
para adentrar ao reino de Deus. Então tudo que você precisa resolver, que você resolva neste caminho, enquanto você está em caminho com Ele. Resolva tudo o que você precisa resolver enquanto você está em caminho com Ele, no caminho, em direção ao céu. Né? Porque se por acaso você for julgado, condenado pelo justo juiz, né, você não sairá desse fogo devorador ou purificador, né, sem ter pago o último centavo. Então, tudo que tiver que resolver, se utilize dessa vida. Tiver que abandonar o pecado, se arrependa e abandone o pecado. Manias, hábitos ruins, vícios, abandone enquanto você está a caminho do céu. Ou seja, aproveite desse caminho que é a jornada da nossa vida, né? Porque depois da vida, a gente só pode se arrepender e a gente só pode pecar em vida. Depois, o destino realmente está na mão do justo juiz. Então, se utilize dessa vida, não só para abandonar os vícios, os hábitos ruins, os pecados, se arrepender verdadeiramente, se aproximar de Deus e resolver tudo que precisa ser resolvido, mas além disso, adquirir a virtude, adquirir o bem, trabalhar no bem, evoluir no bem e na virtude que você precisa para alcançar então o céu, porque diante de Deus, no paraíso só adentra quem é santo, 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 assim como Deus é santo. Ok? Diante dos santos, só entra quem estiver purificado, quem estiver santificado, quem for santo. Como Jesus mesmo disse, sede santo, como o vosso Deus é santo. Essa é a dica, né? Não por maldade, né? Por castigo, etc, né? Uma regra. Não, mas é por amor, porque Deus quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. É por isso que Ele nos aconselha e nos mostra o caminho. Ok? Lucas 3, 9, 17. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Né? O que devemos fazer? A multidão pergunta. E ele responde: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. Quem tem o que comer, faça o mesmo. Também os publicanos vieram para ser batizados. O que devemos fazer então? Né? Então, nesse sentido, fazer o bem. Se te exige o bem, faça o dobro. Se exige alguma coisa, faça. Mas faça mais ainda, faça com excelência. Faça o bem, evolua na virtude. É nesse sentido, porque toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, aqui existe a analogia, a metáfora, tanto do fogo purificador, né? Que no caso, em alguns santos dizem que é o próprio Espírito Santo que purifica a alma, mas também o fogo do castigo eterno, de haverá choro e ranger de dentes, como diz lá Mateus 22, na parábola das boas. Então, é nesse sentido que Dante traz de uma forma literária, perfeita, simbólica, de uma forma intelectual, de uma forma espiritual, de uma forma simbólica, para que todas as almas, todas as inteligências, todos os corações pudessem entender, prazer, meditar, refletir, né, diante daquilo que é bom, belo e virtuoso. Então é uma obra excelente, é uma obra excepcional que todo cristão, que todo ser humano, toda alma deveria beber, mas não só beber, entender e viver. Então é nesse sentido. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho, esse vídeo é introdutório, então vocês mais ou menos já estão sabendo através daquilo que eu trouxe aqui nesse vídeo, que é o purgatório, né, o que vamos viver aqui. E como sempre, em cada vídeo, né, em cada vídeo dessa playlist, em cada canto, eu vou trazer então o simbolismo, o significado, a chave de leitura de cada contexto, de cada ambiente, de cada pecado, de cada alma ali, o que Dante está querendo expressar, para que vocês, então, tendo essa chave de leitura, esse entendimento do simbolismo, ambiente, significado, vocês possam ler a obra, mas mais do que isso, entender a obra e beber do fruto dessa grande obra de arte que é a Divina Comédia de Dante Alighieri.
espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse assunto, gostam desse conteúdo, tá gostando dos vídeos, por favor, curta, comenta, compartilha, porque você vai estar dizendo para a plataforma que os meus vídeos são relevantes, são importantes, são interessantes, vai oferecer para mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, além de você me dar essa força aqui do canal. Como vocês sabem, quem tá aqui comigo já sabe, eu sou mãe de 3 e eu estou desempregada no momento, né? Por essa questão mesmo, né? De eu me dedicar aos meus filhos, à minha família neste momento. Então eu tô com a Agnes de 5, tô com o André de 3 anos e tô com o Alan agora de 4 meses. Então até mesmo na rotina dos vídeos, talvez não seja todo dia que eu vou conseguir postar, mas assim que eu puder eu vou fazer um vídeo referente a um canto e vou postar aqui. Então peço paciência e que vocês sigam comigo, né? E que realmente, se você tá gostando, que você possa me apoiar aqui nesse trabalho. Então Deus abençoe vocês e sigamos unidos em oração nesse tempo que é a quaresma, né? Por isso que eu falei que esse livro é um livro num tempo propício agora, que é a quaresma, para meditação, né? Como um guia espiritual, como um livro espiritual também, para nos ajudar nesse sentido. Então é isso, estou aqui. Espero que você siga comigo, espero que você goste dessa empreitada, né, dessa jornada, dessa playlist, e que, como na minha vida, também na sua vida, possa agregar muito valor, de fazer meditar e evoluir nas virtudes e no bem, naquilo que é bom, belo e virtuoso, ok? Então fico por aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijo no coração.